Ontem, na verdade, saiu o novo mapa da desigualdade e, infelizmente, nós estamos mais uma vez em situação de desigualdade. Então, em 26 anos aumentou a diferença salarial entre homens e mulheres. Então, hoje está em 70%, então nós mulheres recebemos 70% do que recebem os homens. As mulheres negras e os negros também aumentou, então é 53% hoje dessa diferença salarial. E as mulheres hoje estão com maiores condições de pobreza e vulnerabilidade. Eu estou chamando a atenção para isso porque a gente fala muitas vezes da violência física, né? Uma violência mais sintomática, mas essa também é uma forma de violar, né? Porque se hoje cerca de 60% dos nossos lares são chefiados por mulheres, se as mulheres seguem recebendo menos que os homens, em média 70%, significa dizer que esses são os lares mais pobres do nosso país e, portanto, são lares mais vulneráveis e as mulheres chefes de família estão em condições de maior vulnerabilidade. Da mesma forma que a gente está passando por um momento da conjuntura muito complexo, tem uma EC aí, né, uma emenda constitucional que congelou em 20 anos o orçamento nas áreas essenciais de saúde, educação, segurança, que também afeta diretamente a nós mulheres, né? Assim como a reforma trabalhista, que tem piorado ainda mais as condições de trabalho, porque nós estamos exatamente nos trabalhos mais precarizados e subempregos. Então, uma série de medidas e de ataques que têm contribuído para essa sucessão de violências contra as mulheres e que refletem de forma objetiva na violência física também, porque só no ano passado, no nosso estado, 437 mulheres foram assassinadas pelo simples fato de ser mulher em Minas Gerais. A gente está falando somente do nosso estado, que é o quinto estado hoje no Brasil que mais mata mulheres. Então tem a Lei Maria da Penha, falando vítima e agressor. Regra, antigamente se achava violência doméstica, antes de vir a Lei Maria da Penha, era só casais casados. Quem vivia no estado, muitas vezes, era discriminado, inclusive, pela justiça. Hoje em dia, qualquer relação íntima de afeto não precisa ter coabitação. Então, namoro, uma república, eu dava muito exemplo de república de estudantes, poderia, porque pode ter república mista, pode ser só de mulher ou só de homem, existem vários tipos. Também seria, aplica a Lei Maria da Penha, tem que analisar se aquela vítima foi vítima pela condição dela de mulher para se aplicar a Lei Maria da Penha. Aí, a mulher, o que ela faz? Foi vítima de violência doméstica, ela tem que registrar o boletim de ocorrência, seja com a polícia militar, seja com a polícia civil. Ligou o 190, vai ser a polícia militar que depois encaminha a mulher aqui em Belo Horizonte para a delegacia de mulheres, e tem várias cidades no interior de Minas que já tem a delegacia de mulheres. Onde ali ela vai colher o depoimento dela e vão perguntar: você deseja medida protetiva para resguardar a sua liberdade, a sua vida? Aí essa mulher vai ser orientada no dia, ela respondendo sim, se aplica as medidas protetivas. As medidas protetivas mais comuns que se aplicam, né? Peraí, deixa eu voltar. Pediu lá na delegacia a medida protetiva. A regra é na delegacia pedir a medida protetiva. Mas a mulher vítima de violência doméstica, ela pode pedir em outros lugares a medida protetiva. Não precisa apenas da delegacia para ir ao judiciário. Pode ir na Defensoria Pública, que aqui tem o NUDEM, da Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica. Pode ir no Ministério Público, que aqui também tem o Ministério Público de Defesa da Mulher em Belo Horizonte. Pode ser por advogado também, particular. Essa mulher pode escolher. O que acontece? Quando que eu vejo que eu tenho que fazer lá na Defensoria Pública, a porta mesmo de entrada da delegacia, a mulher vai no dia de ocorrência, vai medida protetiva, vai e volta, vai e volta. Infelizmente, existem alguns funcionários, vou falar alguns porque são os ruins, porque eles têm os bons funcionários que trabalham na delegacia. Então, eu estou falando isso porque tem muitas mulheres, infelizmente, são desestimuladas a fazer boletim de ocorrência. Ou então não quer fazer na delegacia porque, infelizmente, o irmão do agressor trabalha na delegacia. Nem chegou a ir lá e a pessoa se sente com medo, com receio. Então,
onde eu trabalho, no Nudane, a gente atende para fazer essas medidas protetivas. Ainda pode ser com advogado particular, se a pessoa tiver condições financeiras, e ainda no Ministério Público. Essa mulher que é vítima, ela não pode deixar de requerer as medidas protetivas. Tem a porta de entrada, mas tem os outros. Então, é justamente o local onde que ela vai se sentir melhor acolhida, que é o que vai fazer o requerimento para ela de medida protetiva na Justiça. Timou esse agressor, conseguiu intimar esse agressor da medida protetiva. Ele pode fazer, ele tem o direito de fazer a defesa, ele pode fazer a defesa dele ou não. Se ele ficar quieto e não falar que não precisa ele pode falar que não tem condições financeiras, então tem um advogado dativo que vai fazer a defesa dele. Se ele falar que tudo bem, eu tenho advogado e não constituir advogado mesmo na prática para ir lá fazer a defesa dele, vai ficar sem defesa. Porque é um procedimento que ele faz defesa se ele quiser. E se esse agressor é intimado das medidas protetivas e continua descumprindo as medidas protetivas? As medidas protetivas mais comuns que se aplicam as 3 mais comuns que os juízes aplicam aqui. Proibição de entrar em contato com a vítima através de qualquer meio de comunicação. Celular, WhatsApp, rede social, telefone, mensagem, etc. Proibição de aproximar dessa mulher, geralmente a 200 metros. Manter essa distância. Proibição de frequentar a residência dela e o local de trabalho. O agressor descumpriu a medida protetiva. Entrou dentro da casa da vítima. A vítima tem que falar. Ou algum vizinho tem que falar, denunciar. Porque se não acontecer isso, o juiz, infelizmente, a juíza que estiver no caso, vai achar que está cumprindo as medidas protetivas e essa vítima está assegurada com a decisão judicial. Porque nem todo agressor vai respeitar o que o juiz decide. Então, essa mulher, se esse agressor for pego dentro da casa dela no 190, ele é preso em flagrante. Mesmo que ele não abra a boca, não pratique nenhuma violência contra a mulher, ele está praticando um crime, descumpriu uma medida protetiva que é crime desde abril desse ano. Então, a polícia militar prende em flagrante. Já vi essas prisões em flagrante já na prática aqui em Belo Horizonte. Graças a Deus, estão prendendo. Então, a primeira coisa, eu queria pedir licença e a bênção dos meus ancestrais para a gente poder fazer essa conversa. E agradecer a Casa Tina Martins e as meninas por possibilitar para a gente esse encontro. Assim. Para mim é sempre fortalecedor quando eu venho aqui, renovo minhas forças de uma forma que vocês não têm noção. Eu estou na gestão pública, mas eu sou do movimento social, sou da militância. E essa passagem pela gestão é muito desafiadora. E hoje eu estou até chorando, né? Esses dias têm sido muito desafiadores e têm exigido muito de todos nós. E aí poder estar aqui hoje conversando sobre essas nossas lutas renova nossas forças para caminhar, as minhas especialmente. Assim. E eu acho que as rodas de conversa são espaços fundamentais para a gente trocar, né? A gente começa falando, a gente quer ouvir, a gente quer aprender com vocês, a gente quer saber o que vocês estão vivendo, o que vocês estão pensando, o que a gente pode fazer junto. Acho que mais do que nunca é momento de estar junto, né? De compartilhar. É importante a gente celebrar aí o dia 25, no mundo inteiro. A gente começa os 16 dias de ativismo no dia 25 de novembro, né? No Brasil, a gente começa no dia 20 de novembro, por causa do Dia da Consciência Negra, né? E para trazer para a reflexão dos movimentos sociais, dos movimentos feministas, a importância desse recorte racial, a importância da perspectiva da raça como um elemento estruturante das relações de poder no Brasil e no mundo, né? A humanidade foi dividida em raças, a gente organizou a divisão do trabalho por sexo e outras coisas para dividir o poder, para organizar quem vai ter poder e quem não vai ter.
quem vai ser mais humano e quem não vai ser. E no Brasil isso impera, né? Quanto mais preta a pessoa, menos acesso aos direitos, menos acesso aos espaços de tomada de decisão, menos acesso aos recursos. E quanto mais branco, mais acesso, mais carinho, mais amor, mais reconhecimento, né? E essa diferença também se dá conforme o gênero e a orientação sexual de cada pessoa, né? E esses elementos vão se acumulando e potencializando tanto a opressão, mas também a nossa resistência, né? A gente tem aprendido a resistir a partir também da nossa diversidade, a partir também das nossas diferenças. E esse é um ponto importante que a gente precisa reconhecer. Eu acho que pensar na resistência das mulheres, pensar no dia 25, né? Lutar, o mundo inteiro hoje precisa lutar pelo fim da violência contra a mulher. Mas nós no Brasil, mais especificamente, precisamos fazer essa luta. Porque nós estamos num momento que segue uma tendência mundial de retomada de fundamentalismos e de coisas tão deletérias para os direitos humanos, porque a gente chegou no momento da organização do capital que ele precisa radicalizar a sua forma de operação para ter mais lucro, né? Acabar com o resto da natureza que sobrou, destruir uma parte da humanidade, porque não vai ter tudo para todo mundo. Para acumular mais agora, eles vão precisar intensificar as opressões. E é isso que está acontecendo, né? A gente está vivendo aí uma retomada dos fundamentalismos, das direitas conservadoras no mundo inteiro e no Brasil também. E essa retomada ela não se dá de repente, né? Ela se dá dentro de um processo de organização e de construção, de incidência nas bases, por exemplo, financiando igrejas evangélicas, não que todas as igrejas evangélicas sejam deletérias, não é isso, mas essa entrada das igrejas evangélicas no Congresso e nas periferias brasileiras, faz parte de um conjunto de uma retomada de poder muito bem arquitetada, né? Estados Unidos hoje está falido e sobrevive de fazer guerra em outros países e roubar petróleo dos outros, né? Nós e a Venezuela, se a gente conseguir extrair o petróleo que a gente tem, a gente muda a relação de forças no mundo. E aí isso ameaçou, né? Isso chamou interesses, chamou a atenção. E aí essa retomada dos direitos no Brasil é mais vulnerável, né? Que nós todas estejamos mais vulneráveis às violências. Quando o bicho pega, quem morre primeiro, quem sofre primeiro, quem é mandado embora primeiro, são as mulheres, né? A gente é que vai ter que se virar e fazer a resistência. Eu acredito que nos últimos dias a gente tem refletido muito em vários espaços sobre como a esquerda errou e tal. Eu fico pensando, eu da minha parte, errei porra nenhuma. Fiz o que eu continuava, fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Eu sou periferia da esquerda, o tempo inteiro falando, olha, tá indo pro caminho errado. Continuei fazendo minhas coisas, então eu não tenho que fazer minha culpa com ninguém. Mas eu acredito, parte do meu lugar, que os homens brancos da esquerda não aprenderam nada, quase nada com as mulheres feministas, com as pessoas indígenas, com a população de rua, com a periferia. Se tivesse escutado esse povo que já estava na esquerda, que já estava mostrando o caminho, a gente não conseguiria evitar esse golpe que a gente viveu. Mas a gente poderia enfrentá-lo de um outro lugar, né? A gente teve muito dinheiro envolvido, a gente teve forças, informação, agências de informação internacionais envolvidas em tudo que a gente está vivendo nos últimos períodos. Então, assim, a nossa força enquanto resistência, enquanto movimentos sociais, enquanto pessoas que acreditam na democracia, ela é muito grande, porque mesmo com todo esse arsenal, a gente foi abalado, mas a gente não acabou, né? Então, eu acho que esse processo também evidencia como que as pessoas, sobretudo as mulheres no Brasil, têm sido fortes e têm organizado a sua resistência. Na maioria dos movimentos sociais a gente tem mulheres. Na maioria dos espaços de gestão pública, de construção e desenvolvimento de política pública, a gente tem mulheres. No governo de Minas mesmo, as mulheres são 80% da força de trabalho.
E só que quando você vai ver os cargos tomar decisão, essa proporcionalidade se inverte. Então, a gente precisa pensar na importância, nesse momento da história, a gente precisa pensar, para enfrentar as violências, a gente precisa pensar assim, qual é o nosso poder? Né? Como é que a gente vai se organizar estrategicamente para enfrentar todas as formas de violência? Porque elas estão se articulando e elas estão se reorganizando de diversas formas. Né? Muitas vezes nas palestras eu conto para o pessoal que na infância a gente vivia muita violência doméstica lá em casa e tal. E aí esses dias eu estava pensando, por ocasião dos 16 dias de ativismo, eu estava pensando um pouquinho na minha vida. Eu falei, gente, eu feminista desde não sei quando, do movimento social, já fiz aí minha graduação, meu mestrado, estou no meu doutorado. E eu vivi muito mais violência do que eu tinha percebido. Sabe? Essas coisas, ocupar esses espaços, transitar nesses lugares, acessar esses textos, conviver com pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes níveis culturais, não me protege da violência de gênero. Pelo contrário, às vezes a gente se distrai em algumas relações, a gente se distrai em alguns processos. Não, o que é importante agora é a luta, o que é importante agora é o coletivo, o que é importante agora é outra coisa que não eu. E aí a gente vai vivendo violências. Então eu estava pensando muito nesses dias que na minha história eu consegui desenvolver um arsenal para enfrentar a violência física, mas e as outras violências? Né? E a violência patrimonial, que é quando a pessoa, sei lá, pega uma coisa sua emprestada e não devolve mais, pega um dinheiro e gasta e não te paga, né? Faz uma conta no seu nome. E aquela violência psicológica, que a pessoa fica te jogando para baixo. Nossa, você está tão feia hoje. Nossa, vai sair com essa roupa? Nossa, fulana, ah não. Sabe, várias coisas que estão aí que parecem sutis e que às vezes, inclusive no nosso espaço de militância, no nosso espaço acadêmico, estão presentes, né? Então, assim, esses dias eu estou pensando muito sobre isso. A gente precisa requintar a nossa estratégia de luta. A gente precisa requintar a nossa resistência no sentido de que, à medida que as violências estão se recrudescendo, a gente vai precisar de novas estratégias para resistir e para sobreviver. A gente vai precisar cuidar mais da gente. É muito difícil quando a gente chega na delegacia, precisando do atendimento, mas a gente precisava receber um apoio muito antes de chegar na delegacia. E se a gente vai olhar as nossas histórias, talvez algumas de nós não tenham precisado ainda ir na delegacia para fazer uma denúncia de violência contra a mulher, mas já viveu situações tão complexas e tão deletérias quanto as dessas mulheres que estão lá na delegacia. E é importante a gente ter redes, porque desenvolver, inventar redes para se apoiar, para não precisar chegar nesse ponto de ter que ir na delegacia e para, se precisar chegar nesse ponto de ir na delegacia, a gente não ter medo e não ter culpa. Porque essa violência faz parte da construção da nossa sociedade. E a gente vai ter que lidar com ela. Os homens precisam mudar de postura em relação às mulheres e em relação aos outros homens. Porque à medida que vocês não fazem nada, vocês estão sendo coniventes e estão colaborando para que essa violência continue. A mulherada está há anos luz. E aí, se a Macholândia não ficar esperta, vai ficar para trás. E as feministas não querem abandonar ninguém, mas a gente também não vai carregar ninguém nas costas. A gente já carregou no bucho 9 meses, então já foi o suficiente. Então, assim, a gente precisa que homens e mulheres dêem conta de se autossustentar, não só materialmente, mas também nessa perspectiva das relações, nessa perspectiva de sujeito humano. A gente vai precisar mudar de lugar. As mulheres estão sobrecarregadas, a gente está cansada. Né? A gente tem que ter tempo, gente, para ser feliz, tempo só para gozar, tempo para não fazer nada. E aí a gente está aí. Não é? Uma prática de apoísmo. Uma prática assim, de uma autorreverência. A gente precisa de ter um tempo assim, para a gente se reverenciar. E a gente não tem tempo porque a gente está em jornadas múltiplas de trabalho e isso também é violência. E na militância muitas vezes isso acontece porque os companheiros estão lá na hora de falar, na hora de assumir as tarefas, quem que fica? A mulherada. Então assim, a gente está num momento da história que
A gente precisa reconhecer o nosso poder, a gente precisa reconhecer a nossa importância e a gente precisa redirecionar o nosso foco de luta. Porque nas instituições a gente vai ter uma perda muito grande. Com essa coisa, o Estado é tão importante que os empresários estão todos querendo esse aparato do Estado, né? E estão conseguindo alcançar. E vão avançar nessa proposta de um Estado mínimo e até de coisas além disso, porque eles vão lucrar com isso, isso é importante para eles. E nós vamos ficar com o quê? Porque essa mediação que o Estado, bem ou mal, tentava fazer, salvava muitas vidas da periferia, garantia muitos direitos nossos. E talvez agora a gente não vai poder contar tanto com isso. Então, e até a gente retomar o Estado, até a gente inventar outras coisas, a gente vai ter que se virar e sobreviver. E a gente vai ter que sobreviver de diversas formas. Porque, por exemplo, nos casos de violência, a gente tem um sistema de justiça que é exemplo no mundo, né? Que teoricamente é exemplo no mundo, mas que ele consegue, por exemplo, prender certas pessoas por certos crimes. Não é todo mundo que é preso, não é todo crime que recebe a condenação. Não é todo mundo que comete crime que vai para a cadeia. Tem um público específico. E, coincidentemente, esse público são as pessoas negras e pobres. Né? Ele não está falando que não é para condenar os agressores, não. A gente acha importante ter uma punição. Mas a gente precisa entender esse ciclo de violência e entender o que vem antes. Porque parece que as pessoas negras já nascem para ser presas e depois serem mortas, né? Serem violentadas, presas e mortas. A gente precisa romper com esse ciclo. Tem algo aí de uma estruturação da violência que precisa ser repensada e que precisa ser vivida de uma outra forma. E a gente tem condição disso. Essa confusão toda que a gente está vivendo nesses dias é também para nos fazer desesperar. É também para nos fazer acreditar que a gente não tem poder, que a gente está à mercê de qualquer coisa, que a gente pode morrer a qualquer momento, e de fato a gente pode. Mas a gente pode viver também, a gente pode resistir a essa morte. A gente tem resistido, a população negra e indígena no Brasil tem resistido ao estupro, ao extermínio, à tortura, cotidianamente. Não mudou de 1500 para cá. A diferença é que agora o povo branco também está exposto a isso. Né? E o susto é esse. A parte da população que não estava exposta a isso e que achava que isso não existia, mas existe, agora também está exposto a essas mesmas violências. É grave, é gravíssimo. A gente não quer que ninguém viva violência, que ninguém fique exposto. Mas é importante aproveitar esse momento para a gente pensar novas alianças. Novas alianças entre mulheres e homens, novas alianças entre mulheres e mulheres, novas alianças entre as esquerdas, novas alianças para que a vida possa se tornar viável e melhor do que era. A gente não está voltando para 1960. É pior que isso, gente. Se voltasse, a gente sabia o que estava acontecendo. A gente está indo com um momento da história que pode nos surpreender negativa e positivamente. Vai depender de nós também. Assim como as esquerdas começaram a ganhar na América Latina, a direita não ficou quieta. Ela ficou em silêncio, mas ela estava lá se organizando a sua retomada. Nós também. Nós agora, nesse momento que a gente percebe retrocessos explícitos nos direitos trabalhistas, nos direitos das mulheres, em vários aspectos da vida e dos direitos, a gente vai precisar se organizar de uma outra forma, a gente vai precisar aprimorar essa nossa forma de organização. E isso tem tudo a ver com essa proteção da vida das mulheres, porque numa sociedade em que as mulheres estão protegidas, está todo mundo protegido. Numa sociedade em que as mulheres são respeitadas, todo mundo é respeitado. E aí a gente vai ter que ver que sociedade é essa que a gente vai precisar começar a construir, reconstruir a partir de agora, construir a partir de agora, né? Onde as mulheres tenham centralidade, e não só centralidade para trabalhar muitas horas, mas centralidade para viver o pleno exercício dos direitos. Está na hora, não tem mais tempo. É possível que muitas de nós vivam violências nesse período, por parte da polícia, por parte das instituições como um todo, por parte de outros companheiros, mas é possível também
que a gente se antecipe e consiga produzir formas de proteção e de organização que nos protejam disso e que nos levem a outros passos. A gente precisa disso. Tina Martins é um exemplo disso. Tina Martins é uma materialização dessa possibilidade real de fazer uma resistência diferente, de proteger as mulheres, ao mesmo tempo que constrói e projeta a luta, de possibilitar outras relações entre as pessoas. A gente está sentado aqui no exemplo real. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, não é só flores, mas é enfrentar, é a coragem de enfrentar, olhar esse real, olhar essa realidade e lidar com a parte bonita e com a parte desafiadora dela. É possível. E a gente está sendo convocado para isso.